nenhum deles, a responsabilidade foi minha. Fui eu que muitas vezes não dividi responsabilidades dentro de casa. Quando você gera filhos responsáveis com o cotidiano comum dentro de casa, a caixa de brinquedo. Brincou? Guarda. A roupa tá suja? Guarda, bota a roupa no cesto. São pequenos detalhes que nós vamos gerar homens e mulheres responsáveis. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos. Muitas vezes a gente diz, não, é pequeno, né? Ou então, às vezes, não, é meu filho, né? É meu neto, é minha neta, deixa aí que o pai se responsabiliza. O bom de ter neto, neta, é porque é o seguinte, essa responsabilidade já não é minha, é dos filhos. Mas será que a gente não tem ainda uma responsabilidade de orientar, de organizar, de ajudar até os nossos filhos que já têm filhos? Quarta dica, não compare sua família com outra família. Nós somos únicos, a nossa família é única. Não compara, não diz assim, minha família, a família do irmão tal, da irmã tal, é uma família tão top, né? Uma família tão correta, tão íntegra. A minha só me dá problema. Não compare. Deus lhe deu essa família, Deus lhe deu esse filho. E é para você cuidar, para você zelar. Não compare. Você gosta de ser comparado? Eu não gosto. Eu lembro que quando eu fui trabalhar nessa escola a qual eu estou hoje, teve algo que entristeceu muito o meu coração. A gestora, tentando, né, me ajudar, ela disse o seguinte, olha, a outra coordenadora, ela fazia assim, fazia assado. Por que você não faz assim? Eu entendi que ela queria me ajudar, mas ela comparou. Quando há uma comparação, há um desestímulo. Não só para nossa família, mas não compara um irmão com outro irmão, não compara um pregador com outro, não compara uma irmãzinha que é, né, uma irmãzinha assim de oração com outra que não é. Não compare. Comparação não vem de Deus. Comparação é uma artimanha do inimigo para fragilizar as nossas emoções. Outra dica, aprenda a rir. Seja mais alegre. Gente, vocês sabiam que uma criança, ela ri 400 vezes durante o dia? E vocês sabem quanto nós rimos, quanto adulto ri durante o dia? 15 vezes. 15. E uma criança ri 400. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz que nós devemos ser iguais à criança. Gente, a Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas um coração triste, né? Até os ossos secam. E vocês acreditam que eu descobri, comigo mesmo, que eu só vivia cheia de dor, né? Era dor aqui, a dor nos ossos, dor na coluna, dor tudo. Um dia eu fui ao médico, um especialista, e ele disse assim, sorria mais. Eu disse, mas doutor, eu fico rindo. Ele disse, não, mas não é rir quando acontece algo engraçado. Ou quando acontece, sorria, aprenda a exercitar. Porque quando você sorri, o seu corpo libera um hormônio que vai melhorar todos os outros órgãos. Criança sorri 400 vezes durante o dia. E adulto sorri, só dá para sorrir 15 vezes. Então, família firmada na palavra tem que rir mais. Tem que rir, tem que ser alegre. Outra dica, faça refeições juntos. Lá em casa a gente tem um hábito, eu e minhas irmãs. A gente não tem esse contato muito, mas em época de aniversário, a gente toma café da tarde, café com pão, sabe? Pão com manteiga, mas a gente se junta. A gente tem esse hábito. Porque a unidade, ela fortalece. Talvez a sua família, né? Daqueles que possivelmente irão ouvir, esteja desintegrada.
não esteja tão junta, tão unida, porque não tem esse hábito, né, de estar junto. Não precisa só comer, fazer as refeições, almoço, café e janta, mas um lanche da tarde. Convide. Você tem um hábito de convidar parentes para sua casa? Convide. Não só é filho, esposo, não, mãe, pai, não. Parentes que há muito tempo você não vê. Quem sabe você vai ser boca de Deus, resposta de Deus para esse parente. Outra dica, expresse amor todo dia. Não só no falar, mas nas atitudes. E às vezes a gente precisa ouvir um elogio, um eu te amo. Às vezes a gente precisa não só ouvir, mas uma atitude. A semana passada eu disse para os meus filhos, eu disse, olha, vocês precisam ter atitudes, atos de amor aqui comigo. Ah, minha mãe, mas a gente não dá trabalho, eu digo, não, vocês não dão trabalho, vocês são a bênção, mas eu preciso me sentir amada. Lave um prato, rapaz, o prato que você comeu, lave, isso é atitude de amor. Quando eu chego cansada do trabalho, custa arrumar a cama, arrumar o quarto. Aí eu disse, isso é amor. Não só deles para com a gente, mas da gente para com eles também. Né? Eu não sei, eu acho que a atitude, gente, ela tem muito mais impacto do que a palavra. O que você faz tem muito mais poder daquilo que você fala. Surpreenda sua família. Surpreenda. Surpreenda seu filho, sua esposa, seu genro, sua nora. Surpreenda. Porque existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu aconselho vocês lerem esse livro. Ele tem na internet, você pode até baixar. Ele diz o seguinte: cada pessoa ela tem uma linguagem específica de amor. Então, às vezes eu me sinto amada não com palavras, mas com atitudes. Às vezes eu me sinto amada não com palavras e atitudes, mas com ação, com um presentinho. Fui ali, comprei um chocolate. Isso são. Então, você conhece a sua linguagem de amor? Você conhece a linguagem de amor do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, né, de algum parente seu? Às vezes você não precisa estar falando, mas descubra qual é a linguagem de amor dessa pessoa e comece a ter essa atitude. E você vai perceber que um pequeno gesto faz com que sua família esteja firmada na palavra de Deus. Coloque o Senhor, a última dica, coloque o Senhor como centro da sua família. O Senhor, ele tem que ser o primeiro. Tem um provérbio árabe, né, que diz assim, eu ouvi esse provérbio essa semana, diz assim, que quem planta uma tâmara não come da tâmara que plantou. Porque a tâmara, ela leva 80 anos para dar o primeiro fruto. Eu fiz misericórdia, meu Deus. Como é que a gente... Então eu não vou comer uma tâmara. Mas aí eu pensei, hoje eu como tâmara. Com certeza quem plantou essa tâmara não está mais vivo. Mas eu estou sendo abençoada por essa pessoa que plantou lá há 80 anos atrás uma tâmara. Aonde eu quero chegar? Quem já comeu tâmara, né? Possivelmente, quem já plantou já morreu. Mas você gostou de comer a tâmara? É uma delícia. Eu gosto de comer tâmara. Apesar de ser um pouquinho cara, né? Mas é gostosa. Então, alguém também quer comer uma tâmara. Então, por que não plantarmos tâmaras hoje? O que são essas tâmaras? Não são propriamente a fruta, mas são as nossas atitudes. O que nós plantamos hoje, as nossas atitudes, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos colherão. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela nos acompanha até 1000 gerações. Mas para isso nós precisamos plantar tâmaras. Nós precisamos plantar atitudes
não somente palavras. E aí, eu vou citar um exemplo prático de que as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Eu queria que você anotasse esses dois textos que eu vou falar para vocês. Gênesis capítulo 33 e Gênesis capítulo 45. E eu queria, juntamente com vocês, né? E aí eu estou encerrando a minha palavra. Eu vou ler esse texto e depois eu queria que você refletisse. No dia em que o Senhor me deu esse direcionamento de que as nossas atitudes, elas não só refletem no presente, mas elas irão refletir no futuro, eu passei a ter um olhar diferente, eu passei a agir diferente. Veja o que é que diz o texto de Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 7. É o encontro de Esaú e Jacó. Diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe o pescoço e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, viu as duas mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram diante de Esaú. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Veja a situação, uma família totalmente desestruturada, uma família onde foi dividida, separada por atitudes erradas, não é? De privilégios, de comparação. Lembra que eu disse lá que um dos hábitos é não comparar? Aí acontece essa situação, Deus permite que essa família novamente se encontre. Então, aqui o texto fala, Gênesis 33, do encontro de Esaú com Jacó. Perceba o cuidado, né? De Esaú e de Jacó. Aí o que acontece? As famílias, novamente, elas se juntam, tem todo um processo, né? De dificuldades, mas elas estão lá. Aqueles dois irmãos que um dia se separaram, hoje eles estão juntos. Anos e anos e anos e anos se passaram. Aí você vai lá para Gênesis 45. Gênesis 45, que diz o seguinte, lá no versículo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no versículo 14. Gênesis 45, versículo 14. José se encontra com os irmãos e olha o que José fez. 14. E lançando-lhe ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçando com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos, glória a Deus. E chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gente, com certeza veio à memória de José o encontro do pai dele com o tio dele. Eu fico imaginando aquela cena de José abraçando Benjamim, beijando Benjamim. Depois a Bíblia diz que ele foi lá, abraçou e beijou os irmãos que venderam ele. Aonde foi que José viu essa atitude? Lá em Gênesis 33.
aonde ele viu o seu pai se prostrando diante do seu irmão e os dois se perdoando. Vocês estão vendo que a atitude, ela fala muito mais do que as palavras? Que Esaú e Jacó plantaram a tâmara lá atrás, há anos atrás. E quem foi que colheu? Os filhos dos filhos. E eu digo uma coisa para vocês. A família firmada na palavra de Deus tem que ter perdão. Tem que perdoar. O perdão, ele é essencial. Qual é a lição que nos traz essa história, né? De família firmada, desses hábitos que nós compartilhamos, dessa parábola árabe, né? Dessa árvore chamada oliveira, que os brotos, as sementes caem, e elas nascem ali ao lado do próprio tronco, e elas vão se juntando e formando outros troncos. Isso representa a família. A lição que nós tiramos, né, nessa palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Se queremos ter famílias fundamentadas na palavra de Deus, não sejamos fariseus. Não vamos ser fariseus, que tinham tanto conhecimento da palavra, mas não vivenciaram a palavra. Ou seja, eles não praticaram. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que se até ontem, até antes de começarmos, né, a vigília, algumas atitudes nossas refletiam, né, um distanciamento da palavra. Porque não adianta você falar, você tem que viver. Nós ganhamos as pessoas, não é por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós experimentamos e compartilhamos. A palavra de Deus é isso. A família firmada na palavra, ela tem que viver tâmaras, plantar tâmaras, ela tem que entender que a minha família é uma videira. E os meus filhos, os filhos dos meus filhos, eles estarão à minha volta. Isso reflete a presença de Cristo, né? Cristo é essa videira e nós somos os seus ramos. Então, nós vamos estar orando para que o Senhor nos direcione. Tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho compartilhado com os pais que me procuram. E pais que nem têm conhecimento da palavra, mas eles entendem que quando nós vivenciamos a palavra, você não precisa ir atrás de ninguém para estar pregando. As pessoas, elas vêm até você, porque sabe que você reflete a luz de Cristo. Os nossos filhos buscam, nossos parentes buscam palavras, buscam satisfazer curiosidades lá fora, porque nós não estamos oferecendo isso a eles. Seja no sentar na mesa, na comunhão, no rir, né? No sorrir, no estar junto. São dicas que fazem toda a diferença. E o meu desejo é que, assim como eu tenho crescido nessa palavra, que vocês também possam compartilhar essa palavra. Compartilhe esse exemplo, mas não só de falar, vivencie. Porque quando nós vivenciamos a palavra de Deus, ela tem muito mais impacto do que aquilo que nós só falamos. E eu encerro relembrando esta palavra. Nossas palavras não terão forças se tiverem que brigar com as nossas ações. Sua palavra, a minha palavra, ela não terá força se a minha ação e a sua ação não for condizente com aquilo que a gente vive e diz que crê. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos e as irmãs.
O desejo do meu coração é que aqueles que possam chegar a ouvir essa palavra, façam uma reflexão, né? Seja um plantador de tâmara, seja alguém que não só ouviu ou fala, mas que vivencia. Chega, Deus está clamando para que a gente não seja mais fariseus dentro da própria igreja, dentro da própria família, mas que sejamos de fato cristãos, que significa pequenos cristos, né? Aqui na terra, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que quando pedimos sabedoria ao Senhor, o Senhor nos concede. Deus, nesta hora nós clamamos a Ti por cada família aqui representada na vigília. Eu não sei como encontra-se, Senhor, cada família. Eu não sei quais são as dificuldades, mas Tu és um Deus onisciente. Tu conhece tudo, ó Deus, e neste momento eu peço que a Tua bênção, Senhor, esteja alcançando cada família, não só dos irmãos que estão aqui neste momento, mas daqueles que possivelmente irão ouvir a Tua palavra. Guarda o nosso coração, ó Deus. Senhor, que possamos refletir tudo isso que o Senhor ministrou aos nossos corações e que possamos ser testemunhas vivas, autênticas do Senhor aqui na terra. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém.